Aleluias e glórias a Deus, louvado seja Deus por tudo. Louva a Deus por estar aqui de volta para eu e você juntos compartilharmos algo da parte do Senhor Jesus. Você, onde você estiver, você é muito bem-vindo aqui neste canal, porque neste canal existe uma alegria em falar da palavra de Deus e edificar um ao outro. Quero louvar a Deus pela sua vida, porque se você está vendo esse vídeo, Deus ele tem cuidado de você. Então você é sempre bem-vindo aqui, tá bom? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para que mais pessoas ouçam a palavra do Senhor no momento como esse e em qualquer outro momento. A palavra do Senhor é importantíssima para o homem, porque ela mostra ao homem o caminho para a salvação, o caminho para se agradar a Deus e viver com Ele eternamente, tá bom? Hoje eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Efésios, no capítulo 2. Vamos falar um pouco sobre um tema chamado morte, né? Vamos lá, me acompanhe. Se você estiver com a Bíblia, abra sua Bíblia aí. Se não tiver, não tem problema. Apenas preste atenção e eu creio. Eu oro para que em nome de Jesus o Espírito Santo fale ao seu coração e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Efésios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Esse texto, ele fala muito forte aos nossos corações. Por que ele fala tão forte assim aos nossos corações? Logicamente que pelo poder do Espírito Santo, porque se não for o Espírito Santo para nos fazer sentir o texto, nada acontece. Mas ele fala conosco porque ele vem falar justamente sobre a graça de Deus para com nós que somos pecadores. A graça de Deus para conosco, aqueles que creram que estávamos mortos em nossos pecados, mas o Senhor, que é riquíssimo em misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Na ressurreição de Cristo, nós somos vivificados, no sacrifício de Cristo somos perdoados. Então nós começamos a ver que a morte é um tema que assusta muitas pessoas. Mas você entende que a morte é a única certeza que você tem? Quando você nasce e cresce, você não sabe se vai ser rico, não sabe com quem... você não sabe nada, mas desde quando você cresce, você vê pessoas morrendo e você chega à conclusão de que o seu dia vai chegar, assim como o meu também. Mas só que não existe só um tipo de morte. Se você for analisar, existem 3 tipos de morte. Existe o primeiro tipo de morte, que é a que mais nós estamos acostumados, e é a morte visível. É aquela que todo mundo sabe, um dia eu vou morrer, como vai ser esse dia? Né? Logicamente que tem aquela questão, aqueles que estão em Cristo Jesus, na fé e na obediência, ele pode ser arrebatado a qualquer momento, Jesus Cristo vindo arrebatar a sua igreja. Caso Jesus Cristo não venha, ele vai envelhecer e vai morrer. Então, a morte física é a morte mais visível, todo mundo sabe, eu vou envelhecer, vou morrer, ou muitos dizem, eu estou gastando a minha vida, eu poderia aproveitar a minha vida, então a pessoa sabe que um dia ela vai partir. Existe um segundo tipo de morte, a morte espiritual. Quando aconteceu essa morte? Essa morte atingiu toda a raça humana, tanto que todos os que nascem, eles nascem espiritualmente mortos, no sentido que nascem todos pecadores. Por isso que Jesus Cristo, Paulo, através do livro de Efésios, a carta aos Efésios, ele vai dizer o quê? Ele vos vivificou estando mortos. Então todo ser humano nasce morto espiritualmente. Por quê? Porque Adão e Eva pecaram e contaminaram toda a raça humana. Isso nós chamamos de pecado federal. É o pecado que alcançou toda a raça humana. Todo mundo que nasce em pecado. Então essa é a segunda morte, é a morte do pecado, morte espiritual. Estão mortos para Deus. Por quê? Porque Deus e pecado não se combinam. Então o homem, até ele crer no Senhor, até ele entender o sacrifício de Cristo e crer no Senhor e ser tocado e levado à obediência da palavra de Deus, ele está morto. Por isso que Paulo diz, olha, ele vos vivificou, vocês estando ainda mortos em vossos pecados. Glórias a Deus por isso, glórias a Deus por isso, glórias a Deus por isso. Então essa é a segunda morte. Agora, a terceira morte, existe também a terceira morte, que é a morte final, é a chamada morte
escatológica. Por que morte final, morte escatológica? Porque para a primeira morte, nós sabemos que é a carne, e a segunda morte, quem crê no Senhor Jesus e obedecer a sua palavra, ele já venceu essa morte aqui, agora vai ser só, como disse um pastor esses dias, eu achei muito lindo e maravilhoso, ele falou, essa morte aqui é como um jardineiro, que não nos ameaça mais. A morte física, ela não nos mete medo. A morte física, que é a primeira morte, simplesmente ela é como um jardineiro que nos leva de volta, que nos leva para Deus, que nos leva para o céu. Maravilha. Agora, a morte espiritual é essa. É a que todos nasceram e nasceram em pecado. Quando Jesus Cristo vem, paga o preço, somos perdoados por Deus, agora nós somos vivificados, já não estamos mais mortos espiritualmente falando. E o que é a morte final? A morte final ou morte escatológica é para aqueles que não creem no Senhor Jesus. Eu não falo em crer só aquele que diz, eu acredito que ele existe. Não, é entender que é pecador e que precisa ser perdoado através da fé e do sacrifício de Cristo. Entender que Deus está virado com ele, como eu sempre falo aqui, e ele agora crê nisso, e o sinal de que ele creu, e o sinal de que ele é uma nova criatura é o desejo de obedecer a Deus, é um sinal, é o desejo de não entristecer a Deus. Isso é um sinal, é uma evidência da pessoa que foi nascida de novo. Ela não apenas peca apenas porque ela quer morar no céu, mas ela não deseja mais pecar, ela deseja agradar ao seu Deus. E no meio na caminhada dela, uma vez ou outra, ela pode até pecar, cair cometer algum tipo de pecado, mas ela se arrepende, ela sente uma dor profunda por ter pecado contra o seu Deus. Agora, quando nós falamos de morte escatológica, é a morte final, o lago que arde com fogo e enxofre. Aqueles que desprezaram a Deus, desprezaram a sua palavra, aqueles que ignoraram as palavras que ouviram a respeito de Deus, esses continuam embaixo da ira de Deus. Então, que venhamos em nome de Jesus. Aquele que já crê no Senhor Jesus, continua crendo no Senhor Jesus. Aquele que ainda não crê, aquele que ainda não compreende que o Espírito Santo venha trabalhar, pelo poder que há na palavra, porque a palavra é que liberta. Mas eu sei de uma coisa, Deus, ele nos ama de verdade, e não é da vontade dele que nenhum ser humano se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, que nós possamos, aqueles que estão firmes com o Senhor, permanecer firme, aqueles que estão longe, voltem para casa como fez o filho pródigo, e aqueles que estão dentro e estão ainda vacilantes, despertem em nome de Jesus, porque a vinda do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, está próxima, e o amor dele é tremendo, mas ele é um Deus justo. Então, que Deus continue abençoando vocês, que nós possamos ficar firmes, porque eu e você, nós que cremos no Senhor Jesus, nós somos vivificados, nós estávamos mortos em nossos pecados, né? Paulo vai dizer o quê? Pela graça vocês são salvos, não é pelo que você faz, mas pela fé pela fé em Cristo que você recebe a graça de Deus. Fiquem na paz, um abraço, lembre de mim nas suas orações, estarei orando por todos vocês também. Que Deus abençoe a todos, e eu louvo a Deus por estar te guardando nesses dias, e louvo a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe a todos.